Surgiu um debate ainda a respeito sobre o Guilherme Boulos e o MTST, de que, na verdade, ele estaria invadindo propriedades que teriam donos que pagam impostos com IPTU em dia e coisas do tipo. Quero que você fale a respeito disso, porque você, além de ser do pessoal, você conhece o Boulos e também participa do movimento, correto? Sim. Sim, enfim. Faço movimento de moradia. Aonde tem em São Paulo um exemplo assim de tipo, ó, esse imóvel aqui tava devendo tantos mil pra prefeitura, o dono não tá querendo nem saber, tava tudo abandonado e a gente foi lá, ocupou, melhorou, tem família morando e etc, que você pode dar de exemplo. E por que vocês não brigam pra invadir o local público? Que eu dou o maior apoio. Então vamos lá, começando pelo final. Eu dou sempre o maior apoio de invadir o local público. Não, começando pelo final, até porque, enfim, isso é o assunto mais manjado que pergunto pro Boulos e é a terceira vez que eu falo sobre esse assunto aqui. Falar. Não tem problema. Eu falo quando a gente está acostumado, não tem problema. Começando pelo final. Ocupar, não existe esse conceito de ocupação e desapropriação de terra pública. Né? Terra pública, o próprio nome diz, é pública, então não existe o conceito de desapropriar terreno público. É público, é meu. Não existe esse conceito. Então, é crime, de fato, é crime sob qualquer argumento você ocupar. Quando é do Estado, é crime. Não pode. Inclusive, uso capião, outros instrumentos do direito, você não pode, não é válido para a terra pública. Agora, em relação à propriedade privada, a Constituição Federal Brasileira, uma Constituição liberal, e que garante a propriedade privada, um direito, né, à propriedade privada, com um adendo que é o cumprimento da função social. Está lá na Constituição, não estou inventando isso. Né? Esse único adendo, cumprir a função social... O que você chama de adendo, eu chamo de malandragem. Não, mas tá na Constituição. Igual não poder invadir o local público. Não, mas eu chamo de malandragem. Não, mas malandragem está na Constituição, que inclusive foi feita por parlamentares de direita, de esquerda, enfim... Posso fazer intervenção? Não pode, mas é que eu não falei nada. É que eu não falei nada. A história do... Se quiser. Ocupação. Então, o que acontece? Com esse adendo da função social. Então, está na Constituição. Aí a gente entra no segundo debate. Invasão é crime. Se existe uma família numa casa e o cara vai lá e invade essa casa com as crianças lá dentro, com o cara lá dentro, isso é crime. Eu quero que você me mostre uma família que teve a casa invadida pelo MTST. Não existe. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Não existe. A definição de invasão não é essa, Não Leonardo. existe. A definição de invasão de propriedade não é essa. Nenhuma propriedade que está sendo utilizada foi invadida na história pelo movimento. Não. Uma coisa é invadir, você a definição de propriedade privada não é essa. Você tem uma família... Eu posso ter uma casa e não ter ninguém na minha casa. A definição de função social é essa. Eu vou na questão da função social. Você não pode simplesmente ter uma casa e ficar 30 anos com aquela casa parada. Você não pode, porque você descumpre um dispositivo constitucional de cumprimento da função social. Tá na Constituição. Então, é polêmico isso daí? Mas tá na Constituição. Esse é o tipo de argumento que ferra o MST, sabia? O MTST. Esse tipo de argumento. A Constituição... Eu sou legalista. Agora, São Paulo, na cidade de São Paulo, especialmente no centro, tem mais imóveis vazios do que gente sem casa. Isso é uma questão humana, ética, moral, para além de legal. Então, isso é absurdo. A gente vai tratar desse assunto de forma séria? Então, vamos parar de falar, julgar a senhorinha que está morando num terreno, num prédio, num esqueleto que não está lá há 30 anos, 20 anos sendo utilizado, e vamos falar sobre como a gente pode dar moradia para essas pessoas, defender o Minha Casa Minha Vida, defender o movimento de moradia, defender que as pessoas, que todo mundo tenha moradia, que a gente possa, enquanto Vocês parlamentar... querem mesmo resolver isso, enquanto parlamentar, a gente deu 15 mil imóveis em 4 anos. Às vezes eu sou... 15 mil! De novo eu vou jogar a carta do cara que entra em invasão. Eu não sinto que vocês querem resolver isso. Como não resolver se a gente Sabe deu 15 mil? Porque é legal ter esse machado na cabeça do cara que tá ali, ó, e falando assim, ó, se o nosso candidato não for eleito, o machado cai. Não tem machado nenhum, porque essas pessoas são gratas. Entendeu? A gente deu 15 mil, isso é um fato. Não, eu tô falando dessas que já ganharam. Não, mas elas continuam tô falando gratas. das que estão lá esperando, pelo amor de Deus. Mas não tem por que não fazer isso, porque essas pessoas vão ser gratas. Sabe aquelas que tem que fazer um buraco na frente de cada casinha que tá dentro do galpão pra poder o esgoto passar direto? É dessas que eu tô falando. Sim. E um adendo importante também, eu falo do MTST, mas o movimento de moradia tem vários, né? Então, lógico. Também não vou... A gente só falou do MTST por causa do Boulos. Sim, que eu conheço. Manda aí, só um Renato. ponto. Uma coisa é você dizer que determinado lugar, determinado imóvel, ele não está cumprindo a função social. Quem deve decidir sobre se está ou não cumprindo a função social não é movimento de moradia. Não é Guilherme Boulos. Não é essa turma. Quem tem de definir isso é o Estado.
que tem que dizer, olha, esse daqui não tá cumprindo a função social. Não é invadindo que você faz respeitar a Constituição. Na Constituição tá escrito que todo mundo tem direito à saúde, à educação, a qualquer coisa do tipo. Se uma pessoa não for atendida numa UBS, ela não pode pegar e invadir um hospital privado, porque tá na Constituição garantindo que ela tem direito à saúde. Quem define isso não são as pessoas. Inclusive, em São Bernardo do Campo, em 2020, final de 2022, eu fui chamado por uma família que ela teve um imóvel invadido. Não era do MTST, mas era daquelas turmas apaniguadas ali, né? Do Partido Unidade Popular. Eles invadiram uma casa que era de uma família. A família não estava morando nessa casa, mas tinha aquele imóvel e o IPTU estava pago em dia. E aí eu fui lá, né, a pedido dessa família, para gravar um vídeo com as pessoas que estavam lá. E aí me deram essa resposta, né, que o Leonardo tá dando aqui agora. Olha, a função social é garantida na Constituição. Eu falei, olha, vocês não são a lei para fazer cumprir vocês não são o Estado para fazer cumprir a Constituição. Isso daqui é uma guia de IPTU mostrando que a família pagou todos os meses o IPTU dessa casa. Né? Aquele pessoal que tava lá provavelmente nunca pagou boleto na vida, né? Então eu apresentei para eles como é que era o boleto. Depois disso, esse meu vídeo viralizou, teve milhões de visualizações e cerca de 2 semanas depois, deram reintegração de posse para aquela família e eu fui lá junto com eles gravar, mostrando eles entrando na casa. Tem depois de terem sido esse vídeo? Tem no meu Instagram, tem no meu YouTube. É onde que era mesmo? São Bernardo do Campo. Mas no bairro ali, como que era? Eu não vou lembrar que eu não sei Mas de era lá. o quê? Periferia? Era... Cara, eu não vou saber dizer porque eu não sou de lá. Mas era uma casa numa avenida, assim. Eu acho que jogar a carta esse imóvel não tem função social quando você não é o juiz. Exato. É a mesma coisa que você não faz, Vamos você lá. não É a mesma impõe coisa a que lei. você querer fazer a lei por conta própria isso, quando exato. você é assaltado, você fala, não, eu vou te prender. Já que o Estado não vai te entendeu? prender, eu vou te descer a Não, porrada vou te aqui e eu descer vou a fazer porrada justiça lá. primeiro com as É o próprias mesmo mãos. argumento. Não é O primeiro assim. ponto já é jurisprudência. Porque o que é jurisprudência? Quando não existe algo que está definitivamente e de forma detalhada na lei, não é claro, aí existe doutrina, jurisprudência e tal. E existe jurisprudência para não retirar pessoas de imóveis ocupados. Você não pode retirar uma pessoa, do ponto de vista legal, você não pode retirar uma pessoa que está lá no imóvel ocupado. Por exemplo. Esse é o tipo de coisa que ferra o MST. Não, por exemplo, Esse é o você tipo não de pode. coisa que ferra os movimentos Ferra, Se de... tem um prédio, aquele prédio que é o esqueleto, sabe? Aquela casa abandonada e tem uma família ocupando lá, você não pode, do ponto de vista legal. Quem disse que é isso? Não, você não pode retirar. Posso dar outro exemplo aqui? De outro que eu fui. Mas esse tem a ver com o MTST? Cara, é dessa mesma turma, assim. É essa mesma laia, né? Que invade o que não é deles. Foi aqui na Zona Sul de São Paulo. Aqui esse já faz mais tempo, eu não vou lembrar exatamente onde é que é. Na Vila dos Ipês. Vila dos Ipês, Zona Sul. Lá tinha um prédio que estava sendo... um condomínio, né? Que estava subindo. De casas, assim... humildes, assim, né? Eram apartamentos pequenos e tudo mais. A empresa que estava fazendo aquilo entrou em recuperação judicial. E não conseguiu concluir a obra. Mas estava em recuperação judicial, a partir do momento que conseguiu se recuperar, ia reerguer, certo? Tinham acho que 300 pessoas, mais ou menos. Tem esse vídeo foi de 2021, eu fui lá junto com o Arthur, inclusive. E as pessoas muitas delas me agradecem até hoje lá, porque a gente foi gravar esse vídeo. Tinha o esqueleto daquele prédio, só que as pessoas, elas pagaram pra ter aquele apartamento delas. E aí o cara que tava... Ou seja, não era boy. Exato, e o cara que tava... O dono da construtora que entrou em recuperação judicial, a gente convocou ele na Assembleia, por meio do Arthur, pra ele dar explicações pra aquelas famílias do porquê que não conseguiu. E a justificativa dele era, olha, eu tô em recuperação judicial, vai ter um pagamento aqui pra essas pessoas e tudo mais, só que aquele lugar tá invadido. Então eu não consigo mais construir. E aí você não pode tirar as pessoas que invadiram lá e as pessoas que pagaram pra ter aquilo lá, que se fosse construído, não conseguiram. Então é mais um caso que eu vi, ninguém me contou. Eu fui lá e gravei, tá na internet. Aí, o que eu queria qualquer um pode entender ver. era isso. Por que não invade aquele negócio que é tipo... Lá em Guarulhos tem, na Vila Fátima, um shopping que tava construindo, tipo, em 96. E aí o cara era alguma coisa, o Mamonas Assassinas morreu, ninguém mais deu atenção pro negócio...
entendeu? E tá lá até hoje. Mas, tipo, tá lá até hoje, ninguém invade também, porque não dá pra morar lá, sabe? Por que não pega aquele lugar que o dono não paga o IPTU, que não aparece, que não finaliza a Quem obra? tem que fazer isso, pega, quem a tem gente que fazer isso é prefeitura, é governo. Não, eu sei. Então vamos resolver. pessoas. Mas ninguém Mas eu tô te resolve. dizendo Vamos resolver. eu tô dizendo que tem Você tem- espaços você- aí. Mas não é porque ninguém resolve que você faz Não, com as vocês próprias têm- mãos. Ah, entendi. Esse que é Então, o ponto. Vocês têm 70 deputados você não- lá no Congresso só do PT. Não é foda, é porque... Que o Lula adora falar Não, esse mas número. não, tudo mas, bem. tipo assim, vocês Mas eu têm, concordo, tem Vocês que resolver. tiveram o Lula, por dizer... O PT, no caso, né? O Sim. Lula só não. 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, 2 anos de Temer. Fora prefeitos que vocês tiverem em uma porrada de estado, inclusive aqui em São Paulo. Tudo Fora bem. o tanto de vereador que vocês já elegeram. em todos- Fora o tanto de deputados federais, estaduais, senador. A minha questão é a seguinte... Não se protocola projeto, não vejo a mesma garra para falar assim, ó, nós vamos construir casas aqui, seja Singapura, seja CDHU, seja o que a Marta fazia era mutirão. Aham. Isso aí morreu. Como isso? Acabou de citar Isso aí várias morreu. políticas Não, públicas mas eu tô falando de habitação. políticas antigas. Continua, teve Singapura é da ampliação época do Minha Pita. Vida. O que você tem... Teve ampliação agora Minha do Casa Minha Vida... por Não, exemplo. minha Casa Minha Vida é bem diferente desses que eu tô falando. Não, mas é uma política de moradia. Minha Casa Minha Vida é pra quem já tem uma condição um pouquinho melhor. CDHU, mutirão é pra quem tem uma condição lá embaixo, que é justamente quem invadiria. O Sim. cara que tá morando em Minha Casa Minha Vida, ele não entra em invasão. Então, mas esse é o ponto Esse também. cara é diferente. O público que a gente tá discutindo aqui, e aí É onde entra você como vereador. Não, Porque sim. daqui a pouco você vai ser vereador Mas aqui. primeiro ponto, que Já em pensou nenhum- daqui 4 anos eu te trago de volta aqui pra reeleição e você fala assim pra mim, negão, eu tentei, mas a única coisa que eu você pode consegui... tentar e não conseguir. A única coisa que eu consegui foi impedir Mas eu não reintegração sou- de posse. Mas eu não sou ditador, pô. Porra, aí Inclusive, você também- falou todos os governos, Meu. nenhum a esquerda teve maioria. Então já tá A esquerda tem explicado. maioria é um ponto. hoje. Nossa, O Lula nada de braçada. A esquerda é maioria no O parlamento. Lula nada de O braçada. PT O Lula e tá PSOL fazendo são tudo o que ele maioria quer. no parlamento. Esquerda é isso, é PT e PSOL. É maioria no parlamento. Para. Não, mas é que por essa a lógica. maioria não, Por entendi. essa lógica, Porque, nenhum claro, governo tem maioria, porque nenhum partido não tinha tem, maioria. exatamente. Quer dizer, Aí o é Arthur mala- Lira... aí é o Arthur malandragem Lira- linguística não, claro, sua. porque o Arthur Lira, de boa vontade, vai pautar esse Não, tipo de aí é- projeto. aí é Isso não malandragem acontece. linguística O Eduardo sua. Cunha vai pautar, não vai. Também Eu lógico, vejo vamos- uma má vamos parar de vontade da viajar. esquerda, porque é Que muito má mais. vontade. É mais fácil um Você Leonardo podia Grandini excluir uns 3 vereador. partidos aí. É mais fácil um Leonardo Grandini Ainda não dá vereador. maioria. Acontece uma reintegração de posse, aí vai lá o Leonardo Grandini. Não, policiais, vocês não entrarão aqui. Igual o Porque, mas Suplicy. se a gente pauta isso e Mas não quer cadê aprovado, você? o que, que Cadê eu vou você fazer? fazendo É uma o- democracia. É uma democracia. Se a Não, maioria da não hora, quer... mas cadê você fazendo? Cadê você gritando da mesma forma? Eu posso mandar os pra vídeos, poder eu posso. fazer, para poder fazer casas pra essa mesma galera. Você quer que eu mostre Pra, os pra vídeos poder depois, chegar né? nos terrenos dos playboy aí que não estão pagando imposto há 1000 anos. É isso que eu E é falar isso. aqui, ó, tá na hora Porque a de gente tá- tomar porque esse aqui. Esse assunto que a gente tá Ligado? tratando é importante dizer. Normalmente são playboys, né? Ficam discutindo. Eu tô pegando mais no seu pé porque eu sei que a galera mais à direita caga pra esse assunto. Não, e são pessoas. Por isso que eu tô pegando mais no seu pé. Não, e a gente tá falando de pessoas. A gente tá falando de pessoas com esse discurso, né? Pô, como eu sou legalista. De pessoas miseráveis, cara. Sim. Pessoas miseráveis, que Por estão isso que é desesperadas. errado falar A gente do não Minha vai Casa ter Minha uma Vida, mas solução. Que é errado pessoal. instrumentalizar essas pessoas. O que você pensa? Dar casa pra essas pessoas, ô Renato? Não é da casa. Da casa. É instrumentalizar Cara, a gente essas deu, é um pessoas. fato empírico. Aliás, tem A um gente monte deu de 15 denúncia mil. aí, né? De cobrança Você de sabe que são aluguel 15 mil de moradias? maneira irregular Isso das é, pessoas. isso é fake news, eu quero que você não prove. tem denúncia sobre isso? Eu quero Só que falei você que tem prove. denúncia. Eu quero... Não tem denúncia. Tudo bem. Não, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não, mas vamos... Eu só não entendi porque Aquele vocês edifício não que caiu ocupam no só centro, onde tem denúncia realmente sobre isso? Tem déficit, de, tipo, com Aonde a função social, o município. que você fala, É, tanta tem- não tá a rolando. prefeitura tá cobrando lá, a Secretaria de Aham. Habitação tá dizendo, ó, essa área aqui o cara não paga IPTU tem 20 anos. É direto. Assim, eles têm milhares de pedidos de desapropriação. É muito difícil. Não é assim que funciona. Mas tem que ser na legalidade, não dá pra você ir lá Não, tudo fazer bem, isso mas na a frente tiazinha do... miserável fala pra ela isso, entende? Tanto é que surgiu uma jurisprudência que não havia, que se essa tiazinha que ocupou esse imóvel, mesmo que de forma ilegal, você não pode tirar ela. De forma legal, você não pode tirar ela. Você não pode retirar ela. Então, assim... Tem que passar pela justiça, tem que ter o devido processo, é aquela coisa toda. Então você não pode, porque como que você vai tirar de lá uma senhora que não tem onde dormir, onde morar, de um imóvel que tá há anos... É que essa senhora, que tá ela não anos- acordou um dia e falou, poxa, Mas como é que eu isso. faço pra obter uma moradia? Mas- não, mas você chegou entende um que é o Guilherme problema? Boulos lá da vida e E falou, deu pra olha, ela, olha. não é deu pra ela, você Olha não que dá o que é coisa. dos outros, eu não vou pegar teu celular aqui e dar pro Júnior. Olha que coisa. Né? Espera lá um pouquinho, não Pelo dá menos pra a gente você dar tenta. pra uma pessoa que não é seu. Pelo menos a gente tenta fazer alguma coisa que resultou... O problema é
que tentar, dezenas da de mesma milhares forma de que você imóveis. chega pra essa pessoa e fala, olha, infelizmente a gente tá num país aqui que as pessoas tem fila, né, em equipamentos de saúde. Isso não te dá o direito de você ir lá no Albert Einstein e você invadir e pegar e obrigar o médico a te atender. Você não pode fazer justiça com as máquina tá próprias parada. mãos. É o básico Mas isso. essa Essa máquina É tá bíblico, parada. inclusive. É bíblico. É bíblico, né? Não Eu tô falando- roubarás. É que eu tô falando de Constituição, tô falando de Bíblia. Que Essa também é- não permite isso, não sei se você tudo sabe, bem, né? assim, eu tô falando de Constituição. Bom, não tô essa falando foi de- minha pergunta aí sobre habitação. Você se Pronto. compromete, Leonardo? O quê? A correr atrás disso? Não muito, é uma das minhas 3 principais pautas, então com certeza. Eu sou o E tem tipo do muita cara que gente- joga e tem na muita cara, gente- sabia? Não, com certeza. Daqui com 4 anos eu certeza. não tenho remorso nenhum de jogar isso na Não, tua porque cara. pra mim é muito caro isso. Você vê uma pessoa, é que assim, eu já pisei. Não vem já- com depois com papo de eu Não, impedir não a é, integração não é. de posse, não. Não, você pega o bolo. Eu você quero, pega- ser, eu não, quero você você pega o falar bolo. assim, negão, eu sou macho o Você suficiente pega o pessoal bolo. criar pra brigar pra que os caras mais tenham moradias casa. O Boulos públicas é esse da prefeitura. cara. Ele foi preso por conta disso. Não, porque o tava Boulos- o povão O numa ocupação. Boulos foi preso Então, Também por por tentar depredar, impedir a né? reintegração de posse. Da hora. O que eu tô. Sim. Mas ele era líder de movimento, ele não era parlamentar. Exatamente, que é o que você tá falando aí. Ele tá que- um ano que e eu meio falo. lá e tá meio que Eu cagando não pra tenho essa galera. coragem, eu não tenho essa coragem que O ele que eu tem. quero entender é o seguinte: você, se for eleito, você vai ser eleito pra trabalhar. Você não vai ser líder de movimento. Não, então não a questão aqui é a seguinte: você se compromete a, nos seus próximos 4 anos, você fazer o possível para 100%. que o pessoal consiga a sua casa, não a casa que ele invadiu, para que se construa moradias populares, porque é isso que tá faltando. Perfeito, Isso é o que eu não 100%. estou vendo. Também eu acho. já vi muito, eu já morei. Eu morei 20 e tantos anos em CDHU. Eu vi. Eu vi em frente ao CDH onde eu moro ter mutirão. Não tô vendo mais isso. Mas, ó, negão, você O que eu tô acho. vendo é o seguinte: invade ali, Mas é qualquer isso, coisa, é o vereador, isso, a gente liga pro vereador pra ele impedir a reintegração de Não, posse. mas é Eu acho isso embaçado Tá mesmo. ligado? O negócio, você invade, aí o dono entra na justiça É. e aí você impede a reintegração de posse Porque e o dono aí, fica... aí sim o vereador a ver resolve navios. se coçar. É. Tá ligado? Aí sim. Não, mas isso eu me comprometo 100%. Acho que falta isso. Políticas públicas de moradia em São Paulo e Ah, e fazer as mais cidades com casa, aqueles competência. apartamentos CDHU, tem tanto estadual É que quanto o CD municipal também. é, Vocês o sabem que o municipal governo do Singapura. estado de São Paulo tá fazendo o maior programa habitacional da história do estado. Tá sendo feito pelo governo de direita, do Tarcísio. Não, sim, mas é que a gente tá brigando aqui pelo... Que bom. Acho que qualquer política de moradia tem que ser aplaudida. Porque criticar é muito fácil, mas a gente precisa apresentar uma solução. Como que existem... isso é um fato empírico. Como que existem mais imóveis sem gente do que gente sem casa? Tudo bem. Existem questões legais e devem ser respeitadas. Existe uma máfia mas do em ponto cima de vista... disso. Não estou nem falando do ponto de vista nem jurídico, mas Ó, do ponto de vista humano, político, social... moral, ético, será que não existe sensibilidade? Né? Então é preciso dar solução a esse problema. Existe Que é uma real. máfia que já tem o advogado deles, já tem o vereador deles, que depena o lugar todinho. Tem uma entendeu? coisa que depois eu- dele faz os espaços e vende. Tem uma Ô, filho, aqui Esse último ponto que o Leonardo trouxe, eu concordo. Inclusive, eu acho que um projeto que eu proponho, eu acho que é o seguinte. A gente tem em São Paulo aqui... Putz, milhares, né, de imóveis que não estão com... aliás, a prefeitura sequer sabe, né, de quem que é. Você lembra quando caiu o edifício lá no centro? Rolou uma discussão Quem Não é o encontra cara? proprietário. entre União, Estado e Prefeitura para dizer de quem que era aquele prédio que caiu. Era Ou o seja, Minhocão, se eu não me engano, né, que a gente chamava ele. ninguém tem... Treme-treme. Era o isso. treme-treme. Ninguém tinha responsabilidade sobre aquilo. Então, na minha opinião, o que eu acho que dá para fazer é chamar a iniciativa privada para fazer uma catalogação dos bens imóveis do município. Mostrar e ter isso de maneira clara o que é de quem. Ah, isso aqui é da prefeitura? Se é da prefeitura, em que condição que tá esse prédio? Ah, tá em condição que já não tem mais o que fazer aqui. O jeito é demolir, que não corre risco de vida aqui. Ok, então que faça isso, que se passe para alguém que vá fazer alguma coisa com isso, mas não pode manter as coisas do jeito que estão. Ou que se construa nesse terreno, né? Porque eu vejo que muitas desses imóveis são, por exemplo... alguma dívida da prefeitura com a União, ou alguma dívida previdenciária, aí mandava um monte de prédios para a prefeitura, e aquela coisa foi se acumulando ao ponto de hoje a gente não saber o que é de quem. Né? Então eu acho que tinha que ter uma catalogação desses bens imóveis bem feita, já que a prefeitura e o Estado não conseguem fazer, que se chame uma iniciativa privada, uma auditoria qualquer, para mostrar em que condição que estão esses edifícios e o que não precisar venda, passa para frente.
fazer alguma coisa com isso. O que não pode deixar é deixar, que nem você falou, deixar aí pronto pra alguém invadir, né? Que é o que tá acontecendo aí na maioria, principalmente no centro da cidade. Você sabia que existe curso superior reconhecido pelo MEC em apenas 3 meses? Sim, existe, pessoal. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação 9394/96 e de acordo com o MEC. Basta ter nível médio completo, que você consegue fazer o curso superior sequencial de gestão em segurança pública e privada. E com ele, você pode prestar qualquer, eu vou repetir, qualquer concurso público que exija nível superior completo em qualquer área, sem exigir graduação ou diploma. Concurso de polícia militar, polícia civil de alguns estados, polícia penal, bombeiro militar, guarda municipal, concurso de prefeitura, técnico administrativo, qualquer concurso. Ficou curioso? Tá achando que é golpe? Não tá acreditando? Clica aqui abaixo agora e sabe mais que eu vou te explicar.